mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda semana, sexta-feira às 20 horas, contarei um crime baseado numa história real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários e aos novos inscritos do último podcast. Compartilhe, divulgue para a vizinha, para o papagaio, para o periquito e ajude o canal a continuar crescendo. No último podcast, falamos da encenação para a morte de Mussolini. Hoje, contaremos as consequências dessa encenação e o ritual macabro de exposição dos cadáveres de Mussolini e Claretta em Milão, onde foram expostos ao desprezo da multidão. A história é verdadeira. Enquanto os prisioneiros, Ducci e sua amante Claretta, tentavam dormir, um violento cabo de guerra ocorreu nas fileiras dos libertadores italianos. Os aliados exigiram categoricamente a extradição do Duce. Isso foi acordado entre o Comitê Italiano para a Libertação Nacional e as lideranças das forças aliadas. Mussolini deveria ser levado perante um tribunal de crimes de guerra. Mas foram os partidários de esquerda do norte da Itália que determinaram agora a progressão do drama. A resposta dos combatentes da resistência à exigência de libertação do prisioneiro chegou aos aliados em Siena às 3 da manhã. Lamento não poder extraditar Mussolini, dizia o telegrama de Milão. Um tribunal popular já o tinha julgado e executado na mesma praça, onde os fascistas alemães acabaram de matar, de fuzilar 15 patriotas italianos. Claro que eles iam negar. O telegrama foi, aparentemente, o primeiro ato de uma falsificação histórica que continuou um ritmo acelerado. Na madrugada de 28 de abril, o Comitê de Libertação de Esquerda despachou o guerrilheiro Walter Audísio, acompanhado pelo vice-comandante das brigadas de Garibaldi, Aldo Lampedri, para o Lago Como. Oficialmente, a sua ordem era trazer Mussolini, Petacci e os outros líderes fascistas presos em Dongo para Milão, a fim de entregá-los aos aliados. Mas, pelas costas de Audísio, desenvolveu-se um cenário completamente diferente. Depois de chegar a Como, o seu companheiro Lampredi desapareceu com seu carro, enquanto Audísio discutia com os guerrilheiros locais, cujos líderes não eram comunistas e que, portanto, desconfiavam dele, claro. 6 horas se passaram antes que Audísio finalmente chegasse a Dongo, 60 quilômetros ao norte de Como. Lampedri reapareceu ali sem explicar nada do seu desaparecimento. Apareceu e desapareceu do nada. Segundo a tradição comunista, a qual hoje aderem os herdeiros da CPI, aconteceu o seguinte. Audísio, vulgo Coronel Valério, foi a Mesagra, a casa do fazendeiro de Maria, para buscar Mussolini e Claretta. Primeiro a pé, depois de carro, e os dois foram conduzidos ao portão de ferro forjado na Vila de Belmonte, em Mesagra. Disse que isso aconteceu pouco depois das 16 horas. A uma distância de 3 passos, atirei 5 balas em Mussolini, que caiu de joelhos enquanto sua cabeça afundava no peito. Relatou Audísio a um repórter do jornal do partido El Unità e continuou. Então foi o de Petacci. A justiça foi feita.
Ou é assim que deveria ser. Já na década de 70, o jornalista e historiador Franco Bandini, conservador, mas não fascista, explicava que a reportagem sobre a execução em frente aos portões da Vila Belmonte não podia ser verdadeira, mas sim uma produção macabra. Agora parece certo. Mussolini e sua amante já estavam mortos nesse momento, e os cadáveres foram baleados novamente, a fim de deixar uma versão honrosa dos acontecimentos para a história. Por quê? Segundo a descrição de Mazzola, o que aconteceu naquela manhã na fazenda de Marias não trouxe exatamente glória à resistência italiana. Existem provas bastante claras de que Claretta Petacci foi violada após a execução de Mussolini. Os gritos estridentes de socorro de Dorina Mazzola, que Dorina Mazzola ouviu após os tiros contra o ditador, os choros, os gritos horrorizados da mulher do fazendeiro, também parecem indicar isso. Todos os relatos dos momentos finais de Mussolini e Claretta, provenientes de fontes comunistas, enfatizam que a mulher procurou freneticamente pelas calcinhas antes de ser conduzida para fora de casa pelos guerrilheiros. Isso parece pretensioso, não? O corpo que chegou a Milão estava nu por baixo da saia. O padre ficou com pena e prendeu o vestido antes que a morta fosse pendurada pelos pés ao lado de Mussolini, na Piazzale Loreto. Os guerrilheiros vermelhos tiveram de ter o cuidado de legitimar a sua execução arbitrária perante o resto da resistência. Audísio, Valério, pareciam ideais para isso. Ele era um oficial de ligação com as tropas de combate de toda a resistência italiana. Se fosse apresentado como executor, poderia parecer que tinha executado uma decisão conjunta da resistência. Provavelmente Audísio nem participou da ação póstuma diante do Vila Belmonte. Isso é comprovado por declarações contraditórias que ele próprio fez sobre o assunto. Por exemplo, ele descreveu a casa onde vivia a família de Maria como uma casa de fazenda aninhada na montanha. Na verdade, os de Maria viviam num imponente edifício de 3 andares. As coisas não fecham. Os guerrilheiros ao redor de Audísio nunca acreditaram na lenda, como Bill, o vice-comandante da 52ª Brigada, contou. Quando reencontrou Audísio em 1957, ele sabia. Não poderia ter sido ele. Foi somente em 1973 que Bill encontrou clareza em uma foto. Numa foto de grupo de líderes da CPI de 1945. Ele afirma ter reconhecido o homem que, em sua opinião, atirou Mussolini. Quem? Luigi Longo. Mais tarde, secretário-geral da CPI. Há muito tempo que existem rumores desse tipo. Se Longo realmente executou o Duce, dificilmente pode ser determinado com certeza. Em qualquer caso, a CPI, sob direção do seu presidente Palmiro Togliatti, tinha boas razões para manter um dos seus principais políticos afastados dos acontecimentos do Lago Como. Rumores de que o assassinato de Mussolini ocorreu de forma diferente do descrito na Unità começaram a circular imediatamente após o crime. Nem sempre houve rumores de que Clara Petacci foi estuprada antes de ser baleada. E, finalmente, em maio de 1945, os dirigentes da 52ª Brigada Garibaldi, que prendeu Mussolini,
foram mortos pelos seus próprios camaradas, por razões que a UNITA ainda hoje descreve como inexplicáveis. Foram testemunhas oculares da primeira e real execução? Perguntas bastante embaraçosas que Longo teria que responder. Não houve objeções à tese de Pisano por parte do Instituto Gramsci, Centro de Pesquisas Históricas do KPI, hoje PDS. Em contraste, Máximo Caprara, que foi assistente pessoal de Togliatti de 1945 a 1955, confirmou recentemente que tinha dado ordem para executar Mussolini. Sozinho. De todas essas pessoas, a prova mais forte de um encobrimento foi fornecida por um comunista. Seu nome era Francesca de Tomassi. Era prima de Audísio e trabalhava como secretária na sede milanesa das Brigadas Garibaldi. Em 1929 de abril de 1945, ela devia datilografar o relatório oficial sobre os dramáticos acontecimentos do dia anterior. O estranho é que o suposto tirano assassino Audísio deu a impressão de não saber exatamente o que deveria ter conseguido. Ele continuou consultando notas que seu camarada Lampredi, o subcomandante, havia escrito. O secretário reconheceu sua escrita. Audísio também lhe pedia detalhes, mas por que Audísio ficava o tempo inteiro perguntando? Aos poucos, a jovem percebeu que algo estranho estava sendo arranjado aí. A versão oficial que escrevi foi previamente acordada entre os dois, disse a secretária de Tomás numa entrevista em 1962, da qual ninguém tomou conhecimento na época. O fim da ditadura reforçou essa suspeita. Lampredi, que estava acima de Laudísio na hierarquia partidária, deu um tapinha benevolente no ombro do seu companheiro e disse: Então, tudo bem? De agora em diante, você terá que assumir o papel de herói. E para Francesca, essa é a versão que ficará para sempre na história. Está claro?